gostaria de deixar um questionamento para a igreja, que está em Hebreus 12, de 6 a 7. Hebreus 12, de 6 a 7. Por que o Senhor corrige a quem ama e açoita a que recebe por filho? Versículo 7. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho, pois que filho há que Deus, o Pai, não corrige?
vivendo um tempo em que Deus está atuando, agindo na sua igreja. Não que Ele tenha em algum momento deixado de fazer isso, mas a igreja tem percebido, tem sentido, tem discernido uma necessidade de que Deus atue, que Deus opere, que Deus resgate, que Deus realize na vida, na mente, no coração do seu povo algo que tem faltado. Não sei se os irmãos são capazes de recordar, no início desse ano tivemos aula inaugural, quando foi dado início a uma nova temporada na vida da nossa igreja, quando nós sentimos a necessidade de rever, de reestudar, de reciclar o nosso conhecimento doutrinário. E teve uma expressão naquela ocasião que me chamou a atenção e me atingiu de certa forma, porque foi dito assim: olha, irmãos, nossa igreja vai estudar doutrina porque a gente está percebendo que a nossa igreja está doente. Falei assim baixinho porque, puxa, a gente falar assim, né, assumir, admitir, confessar que está doente, sendo nós uma igreja, o povo de Deus, uma comunidade que é abençoada com o Evangelho, com a salvação, com o Espírito Santo, com a comunhão com Deus, com a vida eterna, e está admitindo, confessando e dizendo que está doente. Aquilo me incomodou e me atingiu. Falei, poxa, quando uma pessoa está doente, as pessoas ao seu redor são afetadas. Se for um bebê doente, se não tivesse doente, é totalmente dependente. Os pais precisam cuidar, precisam levar, trazer, alimentar, trocar, enfim, proporcionar à criança tudo quanto é necessário para que ela cresça e se desenvolva da maneira o mais saudável possível. E mesmo a pessoa crescendo, se desenvolvendo, atingindo aí a adolescência, a juventude, a vida adulta, se adoecer de uma doença preocupante, grave, vai, mesmo assim, mesmo sendo grande, depender da ajuda, do socorro, do apoio de outros. Não é? E aí você vai fazendo comparações, você vai pensando na igreja, nas pessoas, na saúde, na enfermidade, e imaginando como é que Deus vê a sua igreja, como é que Deus socorre ou deixa de socorrer, até que ponto Deus deixa que a igreja caminhe e busque, encontre soluções e ache o remédio adequado, ou Deus intervém e fala, não, pera lá, eu vou te pegar, vou te puxar pela mão, vou te levar, vou te conduzir, vou te tratar, vou fazer uma cirurgia, é emergência, é urgência, ou não, é um tratamento, é um processo que vai demorar. A gente vai pensando, vai raciocinando, vai meditando, autoanalisando, outro analisando, observando e procurando sentir o que é que Deus tem para nós ao revelar, ao apontar, ao indicar para nós esse diagnóstico. Você, igreja, tem enfermidade. E a gente lembra das nossas próprias atitudes com relação ao cuidado com a saúde, né? Hoje pela manhã foi dado um testemunho assim, o casal sem filhos, a esposa falou para o marido, bem, vamos ao médico, vamos ver como é que a gente está. E ele, isso mesmo, vamos. São pessoas que têm uma consciência da necessidade de um acompanhamento da sua própria saúde, têm interesse em se manter bem, né? A prevenção. Mas quantas vezes, às vezes a gente está conversando, trocando ideias, compartilhando do dia a dia, e houve uma expressão mais ou menos assim, olha, eu nem vou em médico, porque vai que ele faz um diagnóstico, eu estou com alguma doença, e aí vou ter que mudar toda a rotina, vou ter que me tratar, comprar remédio, ficar fazendo exame, frequentando, ele fala que tem que voltar lá, e eu nem vou no médico. Você já ouviu isso? Alguns entre nós somos assim. Confesso que eu já disse isso. Confesso que resisto aí, não é? A gente não quer ficar assim para o outro extremo, né? Eu preciso marcar, eu preciso ir ao médico. Eu estou sentindo um negocinho. Bem, marca para mim uma consulta. A semana que vem eu quero ir no outro especialista. Ele também é outro, né? A outra atitude
preocupação grande, intensa com a saúde, e às vezes investe uma energia, um tempo, uma agenda a mais, além do necessário, né? E a gente fica, bom, e o que a gente faz? Como é que Deus trata com isso? Então, a gente vai lendo, pesquisando nas Escrituras algumas coisas a respeito, né? Eu queria só mencionar alguns trechos da Bíblia. Vocês que gostam de anotar, anotem, porque eu até transcrevi, sou demorado de ficar folheando aqui, às vezes eu não fico impaciente. O pastor separou o texto, mas ele mesmo não acha, né? Então eu transcrevi. Vou ler Salmo 19:8, diz assim, aliás foi lido no culto da manhã hoje, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Deus tem para nós uma caminhada de alegria, de visão, de cores, de vida, de dia, de luz, de visão clara da realidade e uma visão clara de nós mesmos também. Quem somos nós? Cantamos há instantes que nós somos o povo de Deus. O povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus deixou bem claro, tomou uma decisão e revelou aos seus servos assim, olha, eu vou fazer para mim um povo. Vai ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, um reino exclusivo da minha propriedade exclusiva. E eles terão uma identidade própria, eles terão a sua terra, eles terão a sua lei, eles terão a sua soberania e eles serão cuidados por mim. Deus fez então para si aquela nação que nós conhecemos como Israel, e Deus vem cuidando de Israel até hoje, de uma ou de outra forma, não necessariamente com esta visão que vem por meio da mídia para nós, com seus aliados, com seu poder bélico, com a sua riqueza, a sua influência no mundo, mas de alguma forma Deus tem reservado para si um Israel e também um Israel espiritual, o Israel que vai entrar na eternidade com Deus. Temos então essa identidade, mas nem sempre as pessoas puderam desfrutar como nação de uma vida coletiva, comunitária, nacional, de maneira saudável. Vou ler para vocês um outro trecho de um momento extremo da vida de Israel, que está descrito pelo profeta Isaías, capítulo 1, versos 4 ao verso 6. No meio do verso 5, está dizendo assim, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. No verso 6 diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sadia, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E no verso 4 e parte do verso 5 explica o significado dessa doença completa que tomava conta do povo de Deus. Ele diz assim, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais os rebelareis? Esse é um momento extremo, doloroso, triste da história do povo de Deus. E a gente lê e pensa e imagina, será, Deus, que nós como igreja estamos enfermos de tal forma, porque da maneira como está sendo descrito aqui, parece que é irrecuperável. Se a gente começar a pensar em alguém doente dessa forma, a gente vai imaginar o quê? Mesmo que interne, que fique entubado e que se aplique toda a medicação disponível, com toda a tecnologia, conhecimento e desenvolvimento científico, será que essa pessoa ainda vai voltar à vida? E se voltar à vida, quais serão as sequelas que terá que conviver até cumprir a sua missão? Ai, que chato falar de doença extrema, falar de estado terminal, de falar de doença irrecuperável, incurável, né? Vamos pensar que
uma igreja local talvez não chegue a esse estágio, porque o próprio Deus está descrevendo como é. É aquela igreja, aquela comunidade que abandonou a Deus. Aquela igreja que desistiu totalmente, que fechou as portas, que se extraviou, que não quer mais, totalmente sem compromisso, totalmente sem fé, totalmente sem gratidão, totalmente sem amor, sem qualquer esperança. Mas, ainda que chegasse a esse ponto, Isaías é um profeta e Deus mandou que ele fosse lá e chamasse o povo para a conversa, confrontando, apresentando o diagnóstico: está aqui o teu raio-x, o teu exame está mal, mas se você quiser tem remédio. O Deus que forma a sua igreja é o Deus cujo interesse maior é trazer para a vida, é resgatar, é restaurar, é curar, é deixar o seu povo totalmente livre de tudo que o acomete e o distancia da sua presença. Então, nessa nossa reflexão, pensando sobre uma igreja estar doente, uma das primeiras conclusões que eu penso é a seguinte: uma igreja, ela não vai ser uma igreja doente a vida inteira. Ela pode estar enferma, mas não ser uma igreja doente. Porque ser uma igreja doente significa assim, que vai passar o tempo todo e Jesus vai vir, vai chegar e olhar e continua doente. Peguei do mundo, tirei, salvei, perdoei, limpei, mas não se curou. Como pode? Então não existe, na Bíblia não há uma descrição de uma igreja que é doente. Mas a Escritura descreve que na história do povo de Deus há fases, há momentos em que a comunidade, os seus membros são acometidos por enfermidades. Eu vou ler para vocês Provérbios 29:1, muitos conhecem decorado. Uma pessoa a quem Deus repreende muitas vezes, mas endurece o coração, será de repente acometida sem que haja remédio. Doenças não tratadas podem evoluir e o seu tratamento, a sua cura pode se tornar impossível. Doenças não tratadas podem fragilizar o corpo, de modo que venham outras enfermidades. E aí começa um estágio de complicação, que não poderá mais haver reversão. E a gente fica pensando, a igreja como uma comunidade, a coletividade, mas o texto está dizendo do indivíduo. E aí nós começamos a lembrar que nós, eu e você, somos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é seu povo. Então, se eu adoecer, ou se você adoecer, ou se alguns de nós estivermos espiritualmente adoentados, o corpo é afetado. Porque quando a gente está com saúde, tudo bem, levantar, trabalhar, cumprir com a nossa agenda, mas quando não dorme bem, ou quando amanhece com dor de cabeça, ou com uma dor em qualquer parte do corpo, ou quando tropeça, cai, machuca e tem que imobilizar a parte machucada. Enfim, qualquer tipo de anormalidade na sua saúde já tira você do ritmo normal da saúde, de uma vida saudável. Aliás, um parênteses, né? No mês de julho, às quartas-feiras, a igreja vem desenvolvendo uma temática justamente também dentro dessa ideia de sermos tratados, né? Marcas de uma igreja saudável, com estudos sobre as Escrituras, né? O conhecimento bíblico, o conhecimento do manual da vida, que são as Escrituras, que descrevem quem somos, como somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Escrituras, conhecimento e vivência das Escrituras é marca de uma igreja saudável, né? Na segunda semana foi falado sobre a pessoa de Deus,
Uma igreja saudável é uma igreja que vive em comunhão com o seu Deus, que convive com o seu Deus, com o seu Criador, com o seu Pai, né? Que tem essa fé, essa comunhão, esse amor, essa relação íntima de adoração, de gratidão, de serviço, de obediência ao seu Deus. Pois na semana seguinte, uma reflexão a respeito do Evangelho. Evangelho, a ênfase do Evangelho, no ensino do Evangelho, na prática do Evangelho de salvação, é marca de igreja saudável. Né? Quarta semana, perdi. Quem tem aí o boletim? Lembrei, conversão. O Marcelo falou, né? A importância, o significado, a essência da conversão, da mudança de vida, né? Igrejas saudáveis, os seus membros passam por esse processo de conversão, de transformação marcante de suas vidas. E nesta próxima quarta-feira será ministrado pelo pastor Girando, marca de uma igreja saudável, a evangelização. A igreja ela é composta de membros evangelizados e evangelizadores, transmissores da mensagem, do poder do Evangelho. Gente, o pastor deve abordar, falar, esclarecer melhor, mas o Evangelho é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já leu dessa forma? Porque o poder vem de uma palavra grega que é dínamos, que é uma explosão, é algo transformador, que muda todo o cenário. Mas não é no sentido destrutivo, mas é no sentido de dinamizador, que dá uma nova dinâmica para a vida das pessoas que são evangelizadas e se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Isso traz saúde para a igreja. Né? Fechando parênteses, estávamos falando então da saúde e da não saúde da igreja. Quando é que uma igreja está, então, pode estar doente? Quando os seus membros, alguns dos seus membros, ou uma quantidade importante dos seus membros, está enferma espiritualmente. E sabe o que acontece? A vida inteira da igreja, ela tem membros com uma saúde espiritual incompleta. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas têm os seus estágios, né? As suas fases. Então a gente se converte, a gente tem uma vida transformada, perdoada, purificada, entra no reino de Deus, passa a ser ensinado, discipulado em como viver e praticar a palavra de Deus. Mas nós temos um ritmo diferente uns dos outros. E agora eu queria ler um outro trecho da Bíblia. Vamos abrir em Lucas 24, onde vai mostrar alguns discípulos e o seu estágio de desenvolvimento, que é parecido com alguns de nós. Lucas 24 narra de dois dos discípulos de Jesus, no dia de domingo da ressurreição, e descreve um momento desses discípulos, muito conhecido de nós, aliás, né? Lucas 24, a partir do verso 13, diz que naquele dia, dois dos discípulos estavam caminhando, eles iam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 7, 8, 9, 10, 11 quilômetros. O pessoal não sabe que tamanho exato era o estádio naquela época. Tá? Se perguntar para os meninos aqui que jogam futebol, qual é o tamanho do estádio, talvez eles digam, o tamanho oficial do campo é esse. Mas lá naquele tempo, não era mais. Vamos pensar em 1 hora de caminhada aproximadamente. Sabe aquela caminhada recomendada pelos médicos para você ter uma vida saudável? Caminhe 1 hora diariamente, num ritmo razoável, você vai conseguir 3 km para ir, 3 para voltar. A gente caminha 1 km a cada 10 minutos num ritmo razoável, suficiente para dar uma aceleradinha no sistema respiratório, circulatório, né? Injetar talvez um pouquinho de adrenalina no corpo, se você der uma acelerada e transpirar. Isso é bom, é saudável. Mas se você puder praticar isso aí umas 3, 4 vezes por semana, vai contribuir para a sua saúde física. Espiritualmente, Paulo disse assim, o exercício físico aproveita pouco, a piedade para tudo é proveitosa. Né? Saúde. Voltando aqui para a caminhada desses dois discípulos, eles iam
no verso 14, conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Queridos, imagina você no lugar desses dois aí. Um deles era Cleopas, né? E eles estavam caminhando, eles tinham saído de Jerusalém num dia em que algumas pessoas testemunharam Jesus Cristo ter sido ressuscitado. Eles foram ao sepulcro, chegando lá não tinha mais Jesus, tinha o anjo que falou, que anunciou, olha, não está mais aqui, vocês estão procurando, ele já foi. Chegaram um pouquinho atrasados, tá? Se eles tivessem vindo mais de madrugada ainda, antes de clarear, talvez vocês tivessem visto, né? Os anjos não falaram nessas palavras, ele está só imaginando, né? Que Jesus age, anda, se locomove no seu tempo. E Jesus tira um tempinho para vir e estar conosco. É o que disse aqui, porque eles iam caminhando e Jesus veio e se aproximou. Só que os discípulos, esses dois pelo menos, não tiveram condições de reconhecer Jesus. E pela descrição, pela sequência do texto, a gente percebe que uma das nossas deficiências de saúde como igreja é visão curta. É deixar de ver aquilo que Deus vê. Hoje, quando se a gente quiser conhecer um lugar por antecipação, eu preciso ir, sei lá, para o interior de São Paulo, visitar um parente, um familiar, eu ainda não fui lá, nem sei que estrada que pega, que ônibus, etc. A gente vai pela internet e consegue consultar, né, o ônibus que faz o percurso, ou se a gente tiver carro e quiser ir de carro, consegue também traçar o itinerário, onde que vai direitinho. Se quiser ter uma visão, uma fotografia do satélite, também dá para ver. A igreja com visão não é questão de ver geograficamente apenas, mas de ver espiritualmente a dimensão que está além. Né? Conversando com um jovem pastor, ele testemunhou o seguinte: olha, Deus faz umas coisas, ele estava admirado de como Deus dirigiu, guiou aquela circunstância e impactou muito, né? Ele foi trabalhar, ele tem um emprego secular e cuida de uma igreja e está de férias da igreja, mas naquele dia, naquela tarde, ele fez todos os seus compromissos de trabalhador, de funcionário, e encerrou o patrão disse: pessoal, pode ir embora. Ele chegou em casa e estava com a tarde livre e alguém telefonou para ele. Um irmão falou: olha, pastor, Deus pôs na minha mente o senhor para ir visitar uma senhora que está no hospital e ela quer ouvir o Evangelho. Ela quer que alguém fale para ela de Deus. E ele falou: tá bom, meu irmão, eu vou sim. E ele foi, porque Deus tinha preparado isso. Estava claro, estava evidente para ele, né? E foi, entrou naquele hospital, e quando ele viu a cena e começou a perceber e ouvir tudo que estava acontecendo, se tratava do quê? Uma criança ali na UTI, com paradas cardíacas frequentes, com aparelho respiratório e os controles ali próprios para que a criança não viesse a morrer. E a mãe, enquanto dizia o porquê daquilo, falou: olha, na verdade eu consagrei essa criança ao inimigo, em tal religião, assim, 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 mas depois Deus me falou, me mandou pessoas e deixou muito claro que eu tinha que buscar Deus e resolver meu problema com Deus por causa disso que eu fiz. Esse pastor, de pouca experiência nas palavras dele nesse sentido, nessa área, falou: meu Deus, e agora o que eu faço? Eu vou orar, vamos orar. E ele foi orar, e disse que quando foi orar a pessoa se encurvou e ele falou: Senhor, não deixa que isso aconteça, isso aqui é um hospital e como que vai ser se houver aqui um confronto, uma manifestação demoníaca? Deus, socorro! E Deus ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração, evangelizou, deixou ali o trabalho feito como pastor para aquele momento. Depois deu seguimento. Irmãos, discernimento espiritual. E aí depois refletindo e pensando, puxa,
não era somente um pastor, uma pessoa, uma criança, os funcionários do hospital e Deus. Tem todo um movimento espiritual ocorrendo, são anjos de Deus, são os demônios, é o maligno, é uma guerra espiritual. Visão curta, às vezes, nos impede de ver, de perceber, de discernir, de separar as coisas. E não há aí uma questão de culpa, é questão de momento. A fase desses dois discípulos que estavam ali com Jesus diante deles, com quem tinham convivido uma boa parte dos últimos anos e meses. Não há aqui uma questão de culpa. Jesus não os condenou ao inferno, mas Jesus na sequência vai dizer: vocês são nécios e o coração de vocês é muito lento para perceber tudo quanto os profetas anunciaram ao meu respeito. Jesus abriu as Escrituras e expôs e explicou para eles detalhadamente. Eles foram. Daqui a pouco eles estavam caminhando, aí chegou a Emaús, já estava escurecendo, e eles falaram: você não quer ficar com a gente aí, já está tarde mesmo, pode ir dormir. Eu falei: perguntar, não tem problema. E Jesus aceitou, foi lá, e ali ao fazer a refeição, no partir do pão, ele, e Jesus foi embora. Fiquei pensando: mas por que Jesus não ficou? Ele aceitou o convite, para perguntar por que ele foi embora. Só que na sequência, não somente Jesus foi embora, mas como eles também. Você percebeu como o nosso coração estava ardendo quando ele falava a Escritura? Era ele. A gente não pode ficar aqui em Emaús. E aí eu fiquei pensando, saúde Emaús, saúde da igreja, saúde minha, Emaús. Emaús era o lugar confortável deles, o lar, não é? O lugar familiar, a casinha, a cama, o banho, a refeição, a mesa, os familiares, a vizinhança, a simplicidade. E no fundo, quando eles reclamaram assim: se Jesus passou por aqui, prometeu tantas coisas para nós, nós esperávamos que fosse Ele quem viesse a redimir Israel. Mas já é o terceiro dia que Ele foi morto e não aconteceu mais nada. Melhor assim. Vamos levar o nosso dia a dia tranquilo. Deixa os romanos tomarem conta mesmo. Afinal de contas, os romanos não são tão maus. Eles deixam que a gente, eles garantem o nosso direito de ir e vir. Eles põem patrulhas aí, tudo quanto é estrada e lugar, então tem segurança. A gente pode ir para a sinagoga, Jerusalém é aqui pertinho, a gente pode ir cultuar ao templo, tem liberdade de culto. Está tudo bom, está tudo bem, então. E Jesus, na verdade, os incomodou de tal forma para dizer assim: não. Aí em Emaús vocês não têm responsabilidade, só tem comodidade, não tem desafio, não tem aventura, não tem novidade de vida, é a mesmice. Voltem, convertam-se, deixem tudo isso para trás, vão para Jerusalém. E aí a gente lembra de outra passagem que Jesus, quando ia para Jerusalém com seus discípulos, Jesus falou: olha, a gente está indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso. Para cumprir as profecias, vão me prender, me torturar, me desprezar, enfim, eu vou ser morto. Mas depois, no terceiro dia, eu vou ressuscitar, para se cumprirem as profecias. Então Jerusalém é uma ameaça, Jerusalém é um lugar de perigo, Jerusalém é um lugar de mais movimento, Jerusalém é um lugar de mais carências, Jerusalém é um lugar de conflitos, Jerusalém é um lugar de religiosidade, mas de cegueira espiritual. Uma época ali em Jerusalém, Jesus passou e um cego foi curado, e os fariseus se interessaram por aquele caso e queriam questionar e confrontar Jesus. Jesus disse assim: olha, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe:
também nós somos cegos? E Jesus diz para eles: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora vocês acham que veem, o pecado de vocês permanece. Olha, conflito espiritual, ignorância espiritual, combate, confronto, obstáculo ao seguimento do Evangelho. Uma igreja saudável precisa ter olhos bons. Jesus ensinou assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 22, 23. Eu não transcrevi, mas está ali em Apocalipse, igreja de Laodiceia. Adquiram colírio e coloquem colírio nos olhos para que vocês vejam. A igreja. Então, falar em saúde da igreja, a gente está abordando só aqui um pouquinho de um exemplo, um dos órgãos do corpo, né? Os olhos, as vistas, a visão. Deus pode nos abrir o entendimento. E, na verdade, foi isso que aconteceu nessa caminhada dos dois rumo a Emaús. Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem tudo que as Escrituras falam a respeito de Jesus, o Redentor, o Salvador, o Messias, o Mestre, o Médico. Lembram de Mateus? Começaram a criticar Jesus porque ele se reunia e comia junto com os publicanos e pecadores. Ai, que coisa horrível! Um homem santo ficar junto com um monte de gente pecadora. E aí Jesus falou: olha, pessoas saudáveis não precisam de médico, o médico vem para os doentes. A igreja precisa de Jesus, o médico dos médicos. Somos todos nós sujeitos a eventual enfermidade física e espiritual. Quando a gente está assim, meio apático, né? Alguém chega, olha para você e fala: tudo bem com você? Parece que você está preocupado, está com algum problema, está com alguma dor, né? É como se Deus estivesse nos confrontando como igreja, né? Escuta, a Igreja Batista de Brás Cubas, 53 anos, uma igreja sólida, influente, marca presença na sociedade. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, igreja? Você pode responder assim, totalmente em paz como igreja, porque individualmente alguns podem dizer: Senhor, o Senhor sabe, comigo tudo bem, o Senhor tem tratado muito bem de mim. Mas nem todos podemos dizer assim. Quantos observamos, sentimos, olhamos para nós mesmos e pensamos: eu tenho lutas, eu estou no meio de lutas, e a minha saúde está afetada. Eu não sou a mesma coisa que fui naquele outro momento. Ó Jesus, me restaura. Ó Jesus, me cura. Mas às vezes a gente não quer fazer essa oração de coração. Porque uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma pessoa meio desanimada, uma pessoa meio vítima, ela atrai dos outros uma compaixão, um interesse, um amor, uma mão estendida. A pessoa às vezes acha umas muletas, uns apoios, uma comodidade, uma desculpa para não estar envolvido, engajado, atuante, produtivo no reino de Deus. E às vezes a pessoa, no fundo, não quer orar ao Senhor: Senhor, trata de mim, me cura. E aí vem um certo momento na igreja, no início do ano, e é ouvida essa expressão: a nossa igreja está doente. É um diagnóstico momentâneo que pode ser alterado, pode ser restaurado, pode ser curado. Quando eu e você nos apresentarmos ao Senhor e dissermos: Senhor, eu preciso mesmo, eu reconheço, eu admito. Alguns de nós talvez possa até ser como aquele, né, que fala: eu nem vou no médico para ele não diagnosticar, mas precisamos sim ir ao médico. Senhor, sonda-me. Senhor, tira o raio-x. Senhor, faz aí a ressonância. Senhor, mostra tudo, vê como é que eu estou, vê se há em mim algo mal. A
limpa-me, purifica-me, transforma-me, restaura-me, vivifica-nos, Senhor. Para que sejamos realmente um povo vivo, dinâmico, saudável, transformado, influente, instrumento de Deus para a glória dele. Falar em cegueira, em visão curta, Lucas menciona num certo momento, 18 de 31 em diante, no primeiro momento, aquele texto que eu já mencionei, que Jesus vai caminhando e diz para os discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém e vão me prender e matar, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí diz no verso 34 o seguinte: eles, os discípulos, nada disso entendiam. Esta palavra lhes era encoberta e não percebiam o que Jesus estava dizendo para eles. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam ver. Eles não queriam ter saúde. E logo depois, na sequência, fala que eles entraram, passavam ali perto de Jericó, e as pessoas se movimentando, seguindo Jesus, e o cego falou: o que está acontecendo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, se aproximou e perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. E Jesus falou para ele: pode ver, a tua fé te salvou. E logo depois todo o povo viu isso e dava louvores a Deus, porque este cego seguia Jesus glorificando a Deus. O propósito de Deus em conferir, conceder tratamento e saúde para a sua igreja é a sua glória. É que as pessoas vejam a mudança, o poder que Deus opera em homens, mulheres, casais, pais, filhos, idosos, crianças, cristãos, igreja como um todo. E percebam, esse é o Deus real, esse é o Deus vivo, esse é o Jesus Cristo Redentor. Ele sim é o Messias que veio mesmo redimir Israel. Que Deus ouça as nossas orações, nossas súplicas, que nos quebrante, que nos abra os olhos, que nos faça arder os corações, que nos dê a hombridade, a firmeza, a humildade de comparecermos perante Deus, confessando e nos entregando realmente ao seu tratamento, nos submetendo ao seu tratamento. Que Deus nos abençoe. Amém. Mas a cruz, o nome a
cantar o hino de número 301, Crer e Observar. Convido você a se colocar mais uma vez em pé. Santo Deus, estamos orando pela Ivete, pelo José, que estão completando 30 anos de casamento. O Senhor sabe mais do que nós das crises, dificuldades, interrogações, pensamentos que passaram na mente deles e eles optaram por continuar sendo vencedores, porque o Senhor esteve com eles. Quando nas horas difíceis eles buscaram o Senhor. Encontraram Deus vivo, que ouve, que vê, que fala, que estende as mãos e coloca de pé aqueles que estão cansados e oprimidos. Por isso nós te agradecemos pela vitória, pelas bênçãos, e eles reconhecem isso. Foi o Senhor quem os ajudou. Também nós reconhecemos que foi também nas horas espirituais o poder do nome e sangue de Jesus que os livrou das hostes espirituais da maldade, tentando destruí-los. Em nome de Jesus tem poder.
Também agora, Deus, aqueles que têm pedidos, um emprego, os dias vão ficar difíceis, mas um sustento, o pão de cada dia. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor continue curando, salvando, libertando, como o Senhor tem feito verdadeiros milagres, e nós te agradecemos. Aqueles que foram curados, restabelecidos, o Senhor usou que existia médico, remédio, hospital, todos os meios, cirurgias, mas mesmo assim nós dizemos que foi o Senhor que usou o que existe. Nós te agradecemos. Aqueles que têm que tomar decisões, estudar, passear, viajar, tirar férias, vender, comprar alguma coisa, que eles se sintam, ó Deus, orientados pelo Teu Espírito, fazer, não fazer agora, mais tarde, mas que não se sintam, ó Deus, em dúvidas e fiquem parados, mas que continuem caminhando, porque acreditamos que o Senhor está na frente daqueles que creem e buscam de coração. Todas as necessidades, cuidados, se alguém pede por alguém por enfermidade, por emprego também, o Senhor abençoe aqueles outros que fizeram aniversário de casamento e aniversário de nascimento e querem dizer obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoou e o Senhor esteve comigo. Então, nesta hora, todos esses agradecimentos e pedidos nós colocamos com o nosso coração, com a nossa alma, reconhecendo a santidade, a autoridade e a manifestação do Senhor. E agora que a graça salvadora de Jesus, maravilhosa graça, esteja com todos que vieram te buscar nesta noite. E que o teu amor, ó Deus, nunca falte, esteja presente, encaminhando, confortando. E teu Espírito Santo manifesta, Deus, aquele consolo que todos precisam em horas difíceis. Querem se reclinar em alguém, ser sustentado por alguns braços